Valdomiro Pereira. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos e meus amados amigos, a gente pode observar em toda a história bíblica que aqueles que servem a Deus, eles enfrentam lutas, eles enfrentam dificuldades, mas eles também precisam estar acompanhando os fatos que acontecem em todo o mundo. E nós sabemos que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, além dele cuidar de nós, ele também tem nos orientado a orarmos pelos que governam, orar pelas autoridades. É esta a orientação que nós recebemos do próprio Deus. Que inclusive para que haja paz na cidade que nós moramos, havendo paz, ou no estado ou no país, nós também estamos em paz. Então é importante você estar sempre orando pelos pastores, orando por cada membro, orando pelas autoridades. Isaías, no capítulo 59, o versículo 1 está escrito assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. O versículo 2 diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Meus irmãos e meus amigos, como já disse, nós precisamos viver uma vida de constante oração. É através da oração que nós conversamos com Deus. É através da oração que nós apresentamos as nossas necessidades e as necessidades de todo ser humano a Deus. E os versículos que lemos nos mostram que o Senhor, nosso Deus, ele está com as mãos estendidas para salvar. Ele está com as mãos estendidas para salvar. E ele está também com os ouvidos atentos para ouvir. E nós precisamos, em todo dia, em todo momento. Às vezes observamos que existem dias que parece que os problemas aumentam, as dificuldades aumentam, mas a gente já conhece a palavra de Deus e sabe muito bem que o Senhor nos alerta para os últimos dias. E quando se aproxima, ou quanto mais se aproxima, os últimos dias, mais as dificuldades elas vão aumentando. Mas Deus, ele tem a sua igreja aqui na terra. Deus, ele permanece com as mãos estendidas. E a vontade dele é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e aceitem a Cristo como Salvador, passem a andar com ele. E quem anda com Deus, meus amados irmãos e meus amados amigos, estar amando a Deus e amando o próximo e sempre procurando fazer o melhor. Quem serve a Deus está sempre orientando as pessoas que Deus ele permanece com as mãos estendidas. Infelizmente, a gente observa pessoas que às vezes até frequentando uma igreja imaginam e até falam que Deus esqueceu dele ou dela, mas Deus não esqueceu de você. Deus permanece com as mãos estendidas para te socorrer, para te ajudar. Deus permanece também com os ouvidos atentos para ouvir o seu clamor. Ele está pronto a nos ouvir
a qualquer hora do dia e a qualquer hora da noite. Jeremias escrevendo, Deus fala: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está sempre ouvindo as nossas orações. E aí você, meu amigo e minha amiga, que ainda não conhece a Deus, precisa também conversar com Deus. Ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. E ele ama de uma tal maneira que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Morrer em nosso lugar. Este é o grande amor de Deus para com o homem. Mas, meus irmãos e meus amados amigos, é importante que aqueles que estão clamando ao Senhor estejam vivendo com Ele e para Ele. Porque o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Mas você poderia, inclusive, nesse momento, falar que está cheio de pecado e que Deus não vai lhe ouvir. Eu já disse que Deus aborrece o pecado, que inclusive está na Bíblia, mas Ele ama o pecador. E também está escrito que aquele que encobre a transgressão não prospera. Olha, se você pecou, se você cometeu pecado e está encobrindo, olha, não vai prosperar. Mas se você reconhecer que pecou e confessar os seus pecados, a Bíblia nos mostra que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, Deus te ama. Deus é amor. Deus é perfeito. Deus é misericordioso. E Ele está falando contigo nesse momento, que está com as mãos estendidas para te socorrer, para te ajudar. Está também com os ouvidos atentos para ouvir o seu clamor. Está bem com Deus? Continue bem com Deus e falando com Ele. Pecou? Confessa o teu pecado. Ele é misericordioso para perdoar. E tenha certeza de uma coisa: a bênção de Deus, ela vai permanecer na tua vida. Olha, como eu me alegro em observar muitos irmãos que servem a Deus, que andam a Deus e andam demonstrando a sua alegria pela bondade e pela misericórdia de Deus. Porque Deus está sempre ouvindo as suas orações. Deus está sempre com as mãos estendidas e lhe socorrendo. O Deus é o mesmo. Ele também quer te abençoar. Ele quer te dar vitória. Ele permanece contigo e na tua vida. Não peques. Mas se pecar, Ele é misericordioso. Confessa o teu pecado e alcance o perdão do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus Pai que estás nos céus. Aqui estou, Pai, na tua presença, Senhor. E te agradeço, meu Deus, por esse momento. Pai celestial. Continue, Senhor, com as mãos estendidas sobre cada um dos teus servos. Deus eterno, também sobre aquele que ainda não te conhece, mas que fala sempre no seu nome. Ó Pai Celestial, que as tuas mãos toquem nesta vida e que eles possam reconhecer também que são pecadores e que precisam do perdão dos pecados e te aceitem como Salvador. Deus eterno, te peço, Pai Celestial, que permaneça respondendo às nossas orações. O Senhor conhece as nossas necessidades. Deus eterno, assim, meu Pai, eu te agradeço por tudo. Amém, Jesus. Amém.